Muito bem, uma boa tarde. São 11h59, já vai dando quase meio-dia. Hoje vamos começando assim um pouquinho antes, né? Mas, meus amigos, esse é o programa Simara Ellery, da sua Camaçari TV. E nós estamos aqui todos os dias trazendo as notícias tanto do Brasil como um todo e o que acontece por aí pelo mundo afora, se assim for necessário. E também, como não podia deixar de ser, principalmente da nossa região. Mas, para falar de fora, para não dizer que não dei uma notícia de fora, eu quero dizer que fiquei muito contente com esse 11 de setembro, apesar de muita propaganda que vinha lá dos talibãs. Graças a Deus não teve ataque nenhum nesses 11 anos daquele ataque que nós tivemos em Nova York, né, que o mundo todo assistiu, das Torres Gêmeas. Esse ano também não teve absolutamente nada. Mas, na Líbia, foi assassinado o embaixador americano, que estava lá na Líbia, né? Então, isso vai ter uma repercussão horrível. Olha, não pensem que essas coisas que acontecem pelo mundo afora não possam atingir o nosso país. Infelizmente, as coisas são assim. Nenhum homem é uma ilha e nenhum país consegue ficar completamente ilhado. Então, é isso que nós temos que ter os nossos cuidados com relação à vida. Mas a frase do dia vem do presidente do PSDB, que diz o seguinte, o Sérgio Guerra, que é deputado federal: perto de completar uma década no comando do país, o PT ainda tenta atribuir ao governo Fernando Henrique Cardoso os problemas que não conseguiu resolver nos 2 mandatos de Lula e em quase metade do governo da presidente Dilma. Está mentindo? Não. Já está ficando feio. Não tem por que atribuir mais problemas nenhum. Se acham que houve tantos problemas assim, as coisas já davam para ter passado por cima e terem sido resolvidas. É um tal de olhar pelo espelho retrovisor que é terrível. Quer dizer, você quer fazer uma experiência? Coloque na rua e vamos apostar uma corrida. Se você estiver correndo e for olhar para o lado para saber onde é que está o seu adversário, você é capaz de tropeçar, perder o compasso e acabar perdendo a corrida. Então, temos que parar de ficar o tempo todo olhando pelo retrovisor. Vamos em frente fazer aquilo que nós temos que fazer. E por falar em ir em frente, a senadora Marta Suplicy é a nova ministra da Cultura, substituindo Ana Holanda. Ana Holanda, irmã de Chico Buarque de Holanda. Então, essa era a ex-ministra e que foi tirada de circulação. Mas o que eu quero dizer para vocês, que a notícia, eu não sei se pode-se dizer que pegou a Ana Holanda de surpresa. Ela diz que já esperava por isso. Instável no cargo desde a nomeação, em janeiro do ano passado, a ministra, irmã de Chico Buarque de Holanda, a Ana de Holanda, irmã do cantor e compositor Chico Buarque, deixou o gabinete dela às 2h45 de ontem para um encontro dali a 15 minutos com a presidente Dilma. E diz ela que já sabia que seria demitida. Tentou mostrar-se bastante tranquila. Ela até suspeitava da demissão desde a noite anterior, sem que tivesse sido comunicada de nada pela presidente Dilma, nem pelos assessores da presidente Dilma. Sabia até quem seria a sua substituta, que seria a senadora Marta Suplicy, do PT. Com o celular desligado, a Ana foi sozinha ao Palácio do Planalto, em silêncio, concentrada na leitura. Esperou a presidente Dilma por uns 10 minutos, ouviu a Dilma por mais 20 minutos, despediu-se e tomou pela última vez em missão o carro dela, que é um Megane Renault preto, com a placa verde e amarela, para significar que é um carro oficial que pertence, portanto, à presidência da República, né, ao governo federal, e que a partir da quinta-feira, dia 12,
servirá para a substituta dela, que é a Marta Suplicy. A placa será a mesma, não haverá nem necessidade de troca de gênero, porque tem escrito lá, ministra da Cultura, então já é uma ministra mesmo, não vai ter que mudar papelada e de nome. Então não tem mudança de gênero. E na volta, no percurso, de pouco mais de 5 minutos entre o Palácio do Planalto e o Ministério da Cultura, e ela ligou o telefone e teria dito, está tudo bem, foi aquilo mesmo que já sabíamos desde ontem, agora vou descansar. A Ana Holanda, ela não foi muito confortável o ministério dela. Não foi. Nós sabemos disso. Mas a senadora Marta Suplicy, nova ministra, negou que tenha recebido esse cargo em recompensa ao seu apoio a Fernando Haddad, à Prefeitura de São Paulo. No governo Lula, Marta foi ministra do Turismo. Marta atualmente ocupa a vice-presidência do Senado e vai licenciar-se para assumir o Ministério da Cultura. Ana Holanda sai, portanto, sem poder ter se despedido como gostaria de todo o seu pessoal. A ex-ministra assumiu a pasta no início do governo de Dilma, mas teve de saída alguns deslizes desagradáveis. Um deslizes foi quando descobriu-se que a ex-ministra havia viajado em um fim de semana, num feriadão, não me lembro bem, para o Rio de Janeiro, com um voo, no avião, e com o hotel também pago pelo governo, sem estar indo para o Rio em missão. E ela teve que devolver o dinheiro e isso não pegou bem. Imaginem se essas coisas fossem também checadas, quando prefeitos, governadores e demais políticos viajam, vão até para a Disney, comemoram aniversário de filho em Disney, levando familiares. Tem que se saber se a viagem do político, inclusive, foi paga de seu próprio bolso. Se não foi para uma missão, foi uma missão aonde teria, vamos dizer, um encontro nos Estados Unidos, em Washington ou Nova York, foi na ONU, por exemplo, mas seria, vamos dizer assim, no dia 15. Por que ele só voltou no dia 26, 27? Então tem que se saber, porque se não estava mais lá tendo o que fazer, pelo menos então pagasse o seu hotel. Então, tudo isso tem que ser visto. Agora, o que eu digo de Dilma é que lá se vai o segundo ministério na tentativa de ajudar a candidatura de Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo. A senadora Marta Suplicy está repetindo a mesma cena que nós assistimos alguns meses atrás com relação a outro senador, Marcelo Crivella, que protagonizou ao dizer, quando ele foi designado para ser ministro da Pesca, para que o governo pudesse ter o partido dele controlado, o ministro, quando soube que ia ir para esse ministério, chegou até a dizer, todo surpreendido, mas eu não sei nem como colocar um anzol numa vara. Então, eu não sei como colocar uma minhoca no anzol. Então, foi um negócio horrível. Numa hora dessa, já era para a presidente da República dizer, olha, eu tive que substituir palavras textuais do ministro, que aquela área não seria a área dele, mas foi assim. E agora a Marta Suplicy diz que não sabe o que vai fazer no Ministério da Cultura, porque foi surpreendida pelo convite da presidente Dilma. Mas na campanha, sabe que tem de convencer, como ela diz, mas eu na campanha tenho que convencer a periferia a gostar do Haddad, porque ela foi chamada por Lula para poder subir no palanque e aceitou. Mas deve ter dito, quanto é que eu levo nisso? Porque há muito tempo que ela queria ser uma ministra. Logo, a mesma Marta, logo ela que foi descartada por Lula por representar a política velha,
Por isso que o Lula disse que não a queria mais como candidata a prefeita de São Paulo. Bom, então são coisas que a gente fica vendo e até se entristece. A presidente está não apenas desmentindo a informação de que não participaria de campanha eleitoral, como claramente exorbita de suas funções. Porque o discurso que Dilma fez em rede nacional na TV me deixou triste, uma vez que eu aqui já estava até batendo palmas para Dilma, quando nas pesquisas via que a Dilma estava subindo e sendo até melhor que o presidente Lula em correlação a tempo de governo. Então, o discurso que ela fez no dia 7 de setembro, em rede nacional, na televisão, supostamente para comemorar o Dia da Independência, não passou de propaganda deslavada do seu governo. Para completar, o quadro de transgressões legais. Ela fez críticas à oposição, aproveitando-se de privilégio que a lei concede ao chefe de Estado e não ao chefe partidário. Mas esse esforço de Dilma, complementando o de Lula, está fadado a ser inútil, se não acontecer com o Russomano o que sempre aconteceu das outras vezes em que se candidatou a cargos majoritários e na hora final o Russomano não conseguia chegar até lá. Agora, como diz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pode estar havendo um desgaste material. Ele disse isso, diagnosticando um surto de sincericídio que deve ter irritado, inclusive, o Serra. E irritado, por isso é que o Serra está caindo também. É um surto de sincericídio. Achei interessante. Li um artigo de Merval Pereira, de O Globo, que seria interessante que vocês lessem, porque versa sobre isto que eu estou falando agora para vocês. Agora, quanto ao suplente de Marta Suplicy, ele é um vereador de São Paulo, suplente da senadora do PT de São Paulo, que vai assumir agora o Ministério da Cultura. É esse que está aparecendo aí na imagem. Ele, vereador da capital, há 3 mandatos, chegou a presidir a Câmara Municipal de São Paulo de 2007 a 2010. Ele assumirá a cadeira no Senado com o pedido de licença da Marta para assumir o cargo de ministra da Cultura. Também desempenhou funções no governo do Estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa e nas prefeituras da capital e do município de Guarulhos. Foi ainda diretor-presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo. Então, o nome dele é Antônio Carlos Rodrigues, do PR, né? Eu me esqueci de dizer que quando o Crivella aceitou ser ministro das Pescas, foi para trazer a Igreja Universal do Reino de Deus para o governo, para se aliar ao governo. E no final, a Igreja Universal do Reino de Deus foi para Russomano. E o Russomano está liderando a pesquisa lá em São Paulo. E quanto ao suplente da Marta Suplicy, já estão nos jornais dizendo que ele é suspeito de enriquecimento ilícito. É sempre as coisas assim que acontecem. O Ministério Público não disse o motivo do inquérito que tem contra ele, mas o próprio político afirmou que foi intimado a explicar a razão para manter 360 mil em casa, entre dólares e reais, conforme declarou a Justiça Eleitoral. Então, imagine, ele tem um problema desse. E nós sabemos de gente que foi encontrada com dinheiro em casa e que está livrezinho e tal. Eu não vejo tendo que explicar tanto para o negócio ter sido assim tão considerado enriquecimento ilícito. Mas está aí ao que nós temos que falar para vocês. Um homem tentou entrar no Palácio do Planalto no início da noite desta terça-feira, dia 11, com a justificativa de que queria casar com a presidente Dilma e que seria apaixonado por ela. Aparentemente embriagado, sem sapatos, calçado apenas com meias, o paulista de Campinas, Edmeire Celestino da Silva, de 29 anos, subiu parte da rampa externa na tentativa de entrar no prédio, mas foi contido pela segurança presidencial. O jovem portava uma fotografia no bolso,
juntamente com a carteira de identidade. Essa foi a segunda tentativa frustrada deste jovem de entrar no prédio nesta terça-feira. Ontem, pela manhã, o jovem foi barrado pela segurança antes mesmo de subir a rampa. Agora, acontece que o rapaz, na verdade, não é rapaz, é uma mulher. Apesar de se dizer do sexo masculino, ele se diz marido de Dilma. No Facebook, Edmeire, às vezes refere-se a si mesma como homem, em outras como mulher. Então, está aí, a pessoa tem essa coisa na vida dela, e a presidente Dilma, então, livrou-se, né, dessa tentativa, né, esse amor desenfreado. Vamos dar uma pincelada do Datafolha, que divulgou hoje pela manhã? São Paulo. Candidato Russomano cai para 32%. Zé Serra tem 20% e Haddad tem 17%. Então, foi uma pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número SP 00800/2012. Margem de erro de 3 pontos percentuais. Celso Russomano oscilou 3 pontos negativamente em relação à última pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, mas segue na liderança das intenções de voto no município de São Paulo. Em levantamento divulgado hoje, que eu estou dizendo isso, ele totalizou 32 pontos contra 35 da última pesquisa do mesmo órgão, que foi publicada no dia 5 de setembro. Na segunda colocação, lá vem José Serra, do PSDB. Ele estava com 21%, desceu para 20%. Já o candidato de Lula, Haddad de Lula, do PT, subiu de 16% para 17%. Em quarto, tem Gabriel Chalita, do PMDB, que subiu 1 ponto e chegou a 8%. Soninha Francini, do PPS, manteve 5%. Paulinho da Força, do PDT, para você ver que a Força não está dando força nenhuma para ele. Ele, juntamente com Carlos Gianazzi, do PSOL, aparece com 1%. Então, é o que tem o Paulinho da Força. E no segundo turno, o Datafolha simulou também e disse que Russomano venceria nos 2 casos avaliados, e 57% a 30% se fosse o segundo turno contra a Serra, ele ganharia com 57%. E se ele fosse ao segundo turno, Russomano contra Haddad, Russomano teria 54% e o Haddad de Lula teria 31%. E se, no caso, o Russomano descesse, né, caísse, escorregasse, alguma coisa acontecesse, e a disputa fosse entre o Haddad e o Serra, o Haddad venceria por 46-39. Então, vocês estão vendo agora, a maior rejeição de todos é a rejeição do Serra, com 46%. Então, é isso aí. Bom, Recife, porque tem muito pernambucano que vive me perguntando se eu tenho alguma notícia de Pernambuco, então a Datafolha divulgou também, viu? Colocou definitivamente o candidato do governador em primeiro lugar. Mas vamos... E tem mais, hein? O candidato de Lula, lá em Recife, que é o senador Humberto Costa, do PT, é capaz de nem ir para segundo turno, porque o Daniel Coelho, do PSDB, está subindo, né? Está lutando para ir para o segundo lugar. Está ali bem próximo a Humberto Costa. Então vamos ver. Geraldo Júlio, do PSB, candidato do governador Eduardo Campos, ele tem 34% dos votos. Tinha 29%, agora tem 34% dos votos. Começou com 5% e o PT rindo, e agora ele está com 34%. Humberto Costa, do PT, candidato de Lula, tinha 29%, caiu para 23%. E o Daniel Coelho, do PSDB, que tinha 12%, tem 19%. Então, do 19% para 23%,
como são 4 pontos percentuais para mais para menos, eles estão até praticamente num empate técnico. Se ele sobe 4 pontos, o Daniel Coelho, ele vai para 23, já encostou lá em Humberto Costa. Se o Humberto Costa cai também nos pontos percentuais para mais e para menos, pode estar até atrás já do candidato do PSDB. Então, é essa a situação. E mais, o candidato de Lula, o Humberto Costa, o senador, no quesito rejeição, ele saltou de 29% para 38% em rejeição. Quer dizer, está numa situação difícil. E o candidato do governador, Geraldo Júlio, do PSB, ele tem a menor rejeição, que é de 17%. Então, danou-se. Pois é isso aí. Tem que se verificar que nem tudo está correndo como o presidente Lula desejava. Eu tenho quanto tempo ainda no meu? 10 minutos? Então vamos falar um pouquinho daqui e se der, a gente volta a falar. Mas eu só quero dizer para vocês que eu tive uma notícia aqui que o Zé Disseu está preocupado com a absolvição dele no Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro Zé Disseu disse ao ex-presidente Lula e aos outros aliados que não tem mais esperança de ser absolvido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão, e segundo o Folha de São Paulo. A conversa do ex-chefe da Casa Civil, nas quais ele afirma estar preparado para o pior, foram relatadas para publicação por 4 interlocutores do petista. Disseu insiste que não há provas contra eles, mas se mostra preocupado em função da tendência esboçada pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos ver, vamos correr tudo isso e vamos pular aqui para a educação na Bahia. Ontem, uma jovem de 17 anos foi esfaqueada no Colégio Estadual Davi Mendes Pereira, em Colinas do Pituaçu. É uma das 93 ocorrências de agressões entre alunos registrados em escolas desde janeiro deste ano pela Delegacia do Adolescente Infrator, que é a DAI. A titular da unidade, Claudenice Maio, destaca que os números são relativamente altos, já que boa parte dos estudantes da capital esteve sem aula por 115 dias devido à greve dos professores estaduais. Imagine se tivesse ainda tudo em aula, hein? Como é que teria sido isso? Em 2011, um ano cujo calendário eletivo não teve interrupções como esta, tiveram um total de 226 ocorrências. Este ano, os alunos passaram quase 4 meses sem aulas. Então, 93 casos é um número alto. Lamento, lamento, lamento. Pojuca, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargadora Sara Brito, negou em julgamento na sessão plenária desta terça-feira, 11, provimento ao recurso do registro de candidatura de Antônio Jorge Aragão Nunes, do PDT, conhecido como Dr. Toinho, como candidato a prefeito de Pojuca. O postulante teve seu registro negado com base na Lei Complementar número 135/2010, que nós chamamos de Lei Ficha Limpa. A decisão reitera o entendimento do juízo da 200ª Zona Eleitoral, que considerou o Toinho, Dr. Toinho, inelegível por ter sido condenado pelo TRE em 2005 e definitivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, em 2008, por abuso de poder econômico e compra de votos. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. O TRE, ele pretende julgar, por meio de um esforço realizado pelos juízes da Corte, cerca de 500 dos processos de registro de candidatura pendentes de apreciação até o fim desta semana. No calendário eleitoral, o último dia para que todos os recursos sobre registro de candidatura fossem julgados pela Justiça Eleitoral está previsto para 23 de agosto, né? Mas aí vocês estão vendo. Entretanto, ainda existem diversos casos que não chegaram aos TREs ou ao TSE. Os candidatos que aguardam julgamento de recurso ainda podem fazer campanha até que a decisão final seja publicada. Mas os partidos têm a prerrogativa
de substituir candidatos que correm o risco de serem impugnados, como aconteceu aqui em Camaçari, quando uma candidata, vendo que a sua vice estava tendo problema, ela então, muito triste e contrariada, substituiu por uma pessoa também digna, uma candidata a vice digna, teve que substituir. Então, o doutor Toinho, ele pode ir até o fim, ele tem essa prerrogativa ele pode ir até o fim das eleições, né? Pode fazer campanha, decisão final vê depois. E se ele perder no Supremo, se chegar até lá, o vice dele assume. Bom, nós temos aqui, falando um pouquinho, da gente aqui, a nossa agenda, a prefeito de Camaçari, Maurício de Tude, tem uma caminhada, vai a bomba, vão sair ali lá no churrasquinho do Goiano, às 4 horas da tarde, caminhada Jardim Brasília, lá no Santa Helena. Ademar tem às 4 horas da tarde, caminhada no POC 2, às 6h30 da noite, inauguração de um comitê, do povo ali no comitê, tem do povo de Santo, às 7 horas da noite, inauguração também de uma candidata do PSD, tem mais também, às 8 horas, reunião com lideranças, e o índio do PSTU, às 6h30 da manhã, teve panfletagem no transbordo da rodoviária. Às 8 horas até às 10, ele teve um café da manhã com operários no comitê de campanha na Nova Vitória. Zé de Elísio não divulgou. Eu acho que está aí na minha, por favor, aqui dentro. Vamos ver se você pega, por favor, aqui, o Zé de Elísio. Mas enquanto não vem o Zé de Elísio, nós vamos ver está aqui o Zé de Elísio. Às 9 horas da manhã, ele teve na 33ª sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Camaçari. Às 4 horas da tarde, olho no olho com o Zé de Elísio, ele estará na Rua Maria Meire, no Nova Vitória. Às 7 horas da noite, reunião com a comunidade de Buriçatuba. Haroldo não divulgou. Tereza Gifone, às 9 horas, caminhada no Novo Horizonte. Às 3 horas, caminhada no Parque Florestal. E às 6 horas da tarde, comício na Gleba C. Está a pleno vapor a candidata, então, Tereza Gifone, né? Nós estamos vendo por aqui. Bom, meus amigos, a ponte da Rua do Telégrafo. O que está havendo com esta ponte, Tamara? Olá, Simara. Essa via alternativa que dá acesso ao centro da cidade, ao bairro da Gleba B e suas adjacências, vinha trazendo muito constrangimento para a população, pois eles tinham que passar em meio à lama e em dias de sol enfrentavam muita poeira. Só que na última sexta-feira, a ponte principal que dá acesso aqui, que é a Rua do Telégrafo, já foi inaugurada. Ainda não foi concluída, mas dá para perceber que as obras continuam em andamento. A expectativa da população é que as obras de revitalização do Rio Camaçari sejam concluídas o mais rápido possível. É com você, Simara. Muito bem. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos ontem, ali na Rua das Cajazeiras, não foi? Foi da Cajarana, né? E hoje, então, a Rua dos Umbus, no Parque Verde 1. Moradores dizem que não, também, igual, não aguentam tanta lama. Vamos verificar isso. Os moradores da Rua dos Umbus, no bairro Parque Verde 1, não aguentam mais a situação crítica do local. A lama é um dos principais inimigos da população, que se sente encurralada pelo problema, pois o asfalto só chega até metade da rua, enquanto o restante sofre com a falta de pavimentação. Difícil porque quando tá cheio de lama aqui, porque aqui enche. Porque aqui fica cheio de lama e não dá muito certo para sair aqui, porque eu tenho que pular pelo fundo. É mal porque aí já fica ruim, né? Já atrapalha aqui. Toda vez que chega, faz um pedaço, faz 100 metros, 200 metros, deixa aí. Isso não é justo. Será que o voto da gente não vale a pena também não? Ou só vota o pessoal que está no asfalto? E o problema aqui na Rua dos Umbus não é só a questão da falta de pavimentação. Toda essa lama aqui, segundo alguns moradores que preferem não se identificar, é consequência de uma obra iniciada pela prefeitura, uma obra de manilhamento, na qual foi cavada um buraco de aproximadamente 2 metros de comprimento, e os serviços não foram concluídos. Olha, parece até
que o pessoal que faz o trabalho da prefeitura não está satisfeito, porque faz um negócio desse é contra o prefeito, né? Completamente, o negócio é solto. O prefeito não vive aqui, gente. Ele é presidente da UPB. Ele está jogando, entendeu, os seus foguetórios para o resto da Bahia, porque aqui o povo não cai nessa, não. Não vai mais, não. Já sabe como é o estilo dele. É o estilo de governar que entristece a todos nós. É fazer o começo de uma rua para dizer, eu asfaltei tal bairro, tal bairro, tal bairro. Que nada, é um comecinho e o resto deixa para lá. Você está entendendo? Então não dá, né? Então tem que ser o serviço completo. Então, está triste. Tudo pela metade. Eu dizia que no primeiro governo do Caetano, em 1985, ele era muito novo e tal, etc. Mas agora já é um homem maduro. Então, o que está havendo? É isso aí. Olha, vamos ver a imagem da Marcha contra a Corrupção, que ocorreu na última sexta-feira e que está tendo muita repercussão na internet. Nós vamos seguir o que está dizendo na internet. E vamos nós. Em Camaçari, a marcha do Dia do Basta à Corrupção reuniu em torno de 150 pessoas. De máscaras, segurando faixas e com rostos pintados nas cores do Brasil, os manifestantes pediram um basta à corrupção, parados no cruzamento da Rua Francisco Drummond com o centro administrativo. Faixas e cartazes exibiam mensagens de alerta, de indignação com a situação atual no país. A marcha seguiu até o centro administrativo, onde estudantes e profissionais liberais fizeram as intervenções e considerações sobre a marcha. No dia 28 de setembro, os manifestantes propuseram a realização da Marcha dos Excluídos, no aniversário de 254 anos do município de Camaçari. Pois é. Não era de partido nenhum. Já é uma movimentação que sai do coração. Você está entendendo como é que é? Porque, eu vou lhe dizer uma coisa, é muito difícil hoje em dia a gente querer ser político. Muito difícil. A gente sente vergonha, porque olham assim para a gente, achando logo que a gente faz parte de que quadrilha? Tá horrível isso. Então não podemos perder pessoas boas. Olhem. Veja quem na Câmara merece voltar. Porque tem gente boa na Câmara. Quem merece voltar? Então, eleja. Aquele que vem apadrinhado de alguém muito forte, não queira, porque o voto está sendo comprado. Então, depois, ele lhe dá um chute, porque lhe pagou, deu o que você quis, e isso você também estará na lista de corrupto, que você aceitou. Então, como é que fica a sua vida? Pois bem, outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu não me assusto mais. Eu não disse outro dia que a Photon Motors Group estaria vindo para cá, para Camaçari, que o governo estava dizendo, e iriam assinar um protocolo de intenções? Era mentira. Ouviu o que foi que eu dizer para você? Disse, era mentira. Pois bem, não se sabe se Camaçari receberá uma fábrica de ônibus ou caminhões. Não se sabe. O Ministério está no ar, porque os sites da Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração do Estado da Bahia e da Prefeitura de Camaçari entraram em conflito de informações quando anunciaram a instalação de uma indústria chinesa aqui em Camaçari. Enquanto a Prefeitura de Camaçari anunciou que uma unidade da Photon Motors Group fabricará carros de passeio, vans, caminhões e que um protocolo de intenções faria a oficialização da implantação nesta sexta-feira 14, amanhã seria o caso, depois da manhã, uma notícia veiculada pela Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração, no dia 10 de agosto, tinha informado que um anúncio sobre uma montadora chinesa iria fabricar ônibus, seria anunciado no dia 15 de setembro. Então, pareciam que eram duas coisas assim. Eu disse para vocês, assinar protocolo de intenções não significa que já esteja aqui. Porque a mesma coisa está sendo dito, que eles iriam lá para Fortaleza. Cheguei até a dizer isso aqui. Então, a Photon Motors Group produz diversos veículos, mas segundo o gerente executivo comercial da Photons, que é Marcos Leandro, a seção do grupo que ele representa no Brasil,
não tem nenhuma relação com as fabricantes de máquinas pesadas, carros de passeio e ônibus. E disseram assim: ficamos surpresos ao ver informações sobre fábrica de caminhões da Foton em Camaçari. Vamos ter uma fábrica no Brasil, mas não há local definido. Pode ser na Bahia, inclusive, mas a definição será no final do ano. Isso contou o gerente executivo comercial da Foton Caminhões no Brasil. A reportagem do Bahia que eu li agora, inclusive, que se quiser ler, você lê no Bahia Notícia, não conseguiu conversar com Caetano. Quem é que vai conversar com Caetano depois dele ter dito que a fábrica vinha para cá? Essa é a maneira petista de fazer política. Quantas vezes nós vimos o presidente Lula entrando com máquinas, limpando, preparando terreno, pedra fundamental, que ia ser ali uma faculdade, uma universidade, ou o que vocês quiserem, uma escola técnica, não foram construídas. Quantas obras foram iniciadas no PAC? Não foram construídas. Então, essa é a maneira petista de fazer política. É uma pena, porque desmoraliza a militância que não merece passar esta vergonha diante da população. No PT tem gente de bem, hein? Mas estão aí. Um grupo que tem isso, que não tem respeito a nenhum pelas nossas leis. Eu vou dar uma paradinha, porque vocês vão ter uma entrevista, Humberto Ellery e Ilai, e da Ilai, minha filha, vai entrevistar o radialista João Rocha. Aguardem. Dizem que ontem foi muito boa, a Humberto ontem, a mesa redonda do Humberto ontem foi muito boa. E vocês também vão ouvir agora a Ilai entrevistando o radialista João Rocha. É rapidinho, é uma paradinha aqui e voltamos já já. Sua casa vai ficar muito mais bonita com a promoção de artigos de cama, mesa e banho na Enxovais Bahia. Capas de sofá a partir de R$ 28,90. Edredom casal a partir de R$ 45,90. Capa para almofada a partir de R$ 2,99. Jogo de banheiro com 3 peças a partir de R$ 8,90. Cortina a partir de R$ 16,90. Tapete de sala a partir de R$ 79,90. Jogo de cama 3 peças a partir de R$ 17,99. Colcha bordada a partir de R$ 17,99. Toalhas de banho infantil a partir de R$ 14,90. Artigos de cama, mesa e banho em até 6 vezes sem juros. Aceitamos Visa e Master. Avenida Radial A, 55, Centro, Camaçari. Telefone 71 3622 1885. Enxovais Bahia. Impossível não comprar. PP Ponto do Piso, sua mais nova loja de pisos em Camaçari. Trabalhamos com todos os cartões, cheques e no carnê em até 10 vezes sem juros. Avenida Radial B, 594, Alto da Cruz. Telefone 71 3644 3344. PP Ponto do Piso. Supermercado Nolasco, um ambiente completo para você, cliente. Aqui você pode contar com um espaço amplo, arejado e confortável, além de um atendimento de primeira qualidade, melhor preço da cidade, promoções e agilidade. Aceitamos todos os tickets e cartões de crédito. Entrega a domicílio e todos os meses um encarte com preços imbatíveis. Supermercado Nolasco, sua família merece o melhor. Rua das Almas, sem número, Bairro dos 46, próximo ao Coco Gelado. Telefone 3621 4307.
3621 4490. Supermercado Nolasco. Chegou em Camaçari a mais nova loja de suplementos nutricionais. Batata Muscle. Há 10 anos no mercado, traz as últimas novidades em suplementos e treinamento. Atendimento direto com uma nutricionista e um personal trainer. Trabalhamos com todos os cartões. Venha e confira. Avenida Radial A, número 80. Loja 6. Centro no Shopping do Chapéu. Telefone 36210106. Se você vai construir ou reformar, passe na Confiaço, a loja mais completa da região. Veja só esta lista. Super promoção. Ducha elétrica Advanced multitemperatura, preço R$ 79,64 à vista. Serra Mármore Bosch, sem disco, preço R$ 216,50 à vista. Serra Mármore Bosch, com disco, preço R$ 236,90 à vista. Massa acrílica Coral 18 litros, preço R$ 85,00 à vista. Avenida Eixo Urbano, sem número centro, Camaçari, Bahia. Telefone 71 3413 8500. Confiaço, 22 anos construindo felicidades. A loja amiga do construtor. Vai reformar? Confiaço. Vai construir? Confiaço. A mais completa de Camaçari. Boa tarde, Camaçari. Estamos aqui em mais um programa de entrevistas aqui no Cimara Ellery. E hoje ao nosso lado estamos com um radialista, locutor, que seria uma redundância dizer, e poeta, João Rocha, que é ao nosso lado. Vamos falar hoje sobre política. Os nossos microfones estão abertos no 3040-2700 e os nossos e-mails também, que você já conhece. Pode ligar, participar, que a posteriori ou no momento instantâneo nós estaremos dando a pergunta, respondendo para você o seu interesse. E aí, como estamos, João? Olha, eu estou muito bem, né? Mais uma vez aqui no programa de vocês, já líder de audiência em Camaçari. E lá é uma grande satisfação estar aqui com você, estive aqui com teu pai e agora você, que por sinal tem mostrado que tem conhecimento na área e isso é muito importante. Parabéns à juventude de Camaçari também. Isso, olha só. Vamos começar pegando o gancho do debate, porque o debate fresquinho passou aí há poucos dias. Ontem nós tivemos uma mesa redonda aqui com jovens aqui de Camaçari, que foi muito bom para a cidade. E eu queria logo começar. O que você achou das perguntas que foram feitas pelos jornalistas escalados lá durante o debate? Muito bem. É que o nosso assunto hoje é política, né? Precisamente, política partidária. Camaçari é uma cidade que de fato respira política. E isso é muito importante, é necessário esse debate, essa abertura. Bem, já parabenizando vocês pela iniciativa, acho que o debate foi extremamente importante. Tudo que dê visibilidade, tudo que dê clareza, informação é importante. E o debate na televisão foi um dos movimentos mais importantes que eu vi para a gente acompanhar aí o pensamento dos candidatos postulantes à Prefeitura Municipal. Eu acho que o debate teve um nível bom sim, as perguntas, as respostas. Houve surpresa para algumas pessoas, porque viram alguns candidatos que estariam, digamos, na mesma ala, por exemplo, de oposição, que realmente fizeram perguntas um pouco quentes para outros, um pouco contundentes. Acabaram se degladiando um pouco, né? Mas parece lá que não houve, assim, alguém que tivesse se destacado muito no debate. Houve um certo nivelamento, principalmente por parte daqueles chamados candidatos em potencial, aqueles que se espera que estejam polarizando a eleição. Acho que houve um certo nivelamento. E eu acho que quem ganhou com esse debate um pouco mais, além do próprio eleitor em casa, foi o candidato, teoricamente tido como um candidato que tem menos estrutura, né? Ele que participou do debate e lá se nivelou um pouco mais aos demais que estavam presentes. E surpreendeu a todos, né? Nós não podemos estar citando aqui nomes, mas quem assistiu sabe do que a gente está falando, mais ou menos do que a gente está falando. Assinando embaixo, em algumas palavras ditas por você, eu concordo que, inclusive, esse debate, por ter sido o primeiro debate, né, na televisão, feito dessa forma, aqui pelo Camaçari TV, realmente foi um debate muito significativo e que vai abrir história na cidade, né? Isso aí, sem dúvida. Que seja o primeiro de uma série. Agora... Ainda sobre o debate, eu diria apenas o seguinte, eu acho que teve um candidato que perdeu muito num outro debate que foi feito, daquela feita na rádio. Eu acho que o candidato do sistema não participou do primeiro debate
e ele é um candidato que tem uma estrutura muito grande em mãos, e ele perdeu. Eu acho que provavelmente aconselhado lá pelo seu setor de marketing, achou que não deveria ir, porque os demais iriam fazer a ele perguntas comprometedoras e não foi. E quando veio para esse debate na televisão, aí ele ganhou, ele acertou intervindo, porque mostra respeito, mostra que está preparado e tem que estar preparado mesmo para confrontar, para responder as perguntas dos adversários da população. Então, quando não foi para o debate na rádio, perdeu, e quando veio para o debate, ganhou. E aí me surpreendeu, Irás, se você ainda permite, a ausência de um candidato que também está disputando. Se você está na disputa, você tem que fazer o que você pode. E o candidato de um partido menos expressivo, né, o chamado Partido dos Trabalhadores, que lida também com trabalhadores, é um candidato menos expressivo, que não tem estrutura, que não está com a máquina, que você não vê carro de som nenhum na rua, e que não veio para o debate, nem foi para o debate no rádio, nem na televisão. Isso surpreendeu. Ele teve uma grande chance de participar de um palanque gratuito e realmente não veio. Acho que ele perdeu muito. Bom, o que você acha, na sua opinião, né, o que você aconselharia para a gente aqui em termos de melhorias para o debate? O que você traria como ideias? De repente, a participação de jovens, perguntas de jovens em vez de perguntas de radialistas, você traria alguma ideia? Observe, não, eu acho que deve se manter sim a pergunta dos radialistas, porque eles vivem no acompanhamento das informações, são pessoas preparadas que estão lendo, e eu acho que a participação dos radialistas realmente foi uma ótima iniciativa de vocês, e que mantenha-se a participação. Agora, a participação da juventude também é sempre imprescindível. A juventude ainda é o maior percentual dos eleitores lá, e por isso eu acho que deve se inserir a pergunta de alguns jovens, e se possível a pergunta até também de alguns religiosos, também, que é um número crescente. Eu acho que é muito importante. A mulher tem que perguntar, a juventude, os formadores de opinião também. Se houvesse o meio de colocar também os militantes políticos de associações de moradores, de sindicatos, sem um atrelamento político direcionado, seria bom também. É mais difícil, mas eu acho que seria válido, porque eles respiram política, eles vivenciam isso no dia a dia também. Olha só, já que a gente está falando de jovem, eu queria te lembrar o seguinte, que esse ano nós teremos 15% de novos eleitores na cidade de Camaçari. Tomara que sejam de iniciados, né, por terem atingido a maioridade ou a idade para que possam estar votando. O que você diria para esses 15% de novos eleitores que surgiram aqui na cidade de Camaçari? 15%, um número realmente muito alto, surgiu, né, de uma hora para outra, e eu espero que realmente haja, primeiro, em cima desse percentual de eleitores, que haja uma devida fiscalização, né, se é que ainda há tempo hábil para isso. Mas com relação a esses novos eleitores, é imprescindível fazer o que os demais devem fazer também. Não é fácil votar, não é fácil escolher os candidatos. É bom analisar de fato, pedir a opinião de pessoas que já vivenciam a política é importante. Acompanhe na internet, saem muitas informações até nos papéis, nos panfletos, as revistas, na imprensa de Camaçari. Vamos tentar analisar. Ir aos chamados comícios também, tem diminuído muito o número de comícios, devido à ausência das bandas, mas é importante você ir. Talvez alguém, a maioria, não diga nada muito interessante, mas alguém sempre vai dizer alguma coisa. Tentar acertar o voto, que não é fácil. A eleição é indireta, você vota através de propaganda, você vota através de, às vezes, de pessoas que estão lhe pedindo para votar, você vota através de uma necessidade que você tem, então não é fácil votar. Por isso é um papel importantíssimo da juventude tentar acertar o voto. E na sua opinião, João, o que você acha que está faltando na proposta dos candidatos? Os candidatos, geralmente, as suas propostas são um pouco parecidas. Eles falam de forma genérica sobre segurança, saúde e educação. Realmente tem que falar, é importante. Eu acho que está faltando alguma coisa um pouco mais contundente, mais aprofundada. Como melhorar? Por exemplo, os candidatos a vereador mesmo, que não compete a eles determinadas ações executivas, como você vai melhorar a educação? Que costuma se dizer que está um caos. De que forma influenciar positivamente na segurança? Como influenciar na saúde? Tentar dizer como, mostrar um diferencial. Os compromissos são importantes. Agora, você copiar, você citar o que já foi citado, não é tão fácil assim. Quando alguém fala, por exemplo, na área da saúde, e trabalha com a saúde, e tem uma história na área da saúde, ele convence mais. Quando você cita porque acha que deve citar apenas, você não convence muito a quase ninguém. A impressão que eu tenho é que muitos candidatos fazem o seguinte, jogam algumas questões para a plateia e simplesmente
aquela opinião, aquele argumento que surtiu mais impacto, depois eles passam a repetir e massificar. E não é muitas vezes o que a gente quer ouvir. A gente quer, a partir daí, que haja isso que você falou, um aprofundamento. Claro, claro. Né, para que aquilo esteja um desdobramento mais significativo. Sem dúvida. Já que você inteligentemente abordou isso, observa uma coisa. Você falou em estar falando sobre uma coisa que parece que dá ibope, que as pessoas estão comentando que há necessidade. Por exemplo, em Camaçari, muito se falou sobre a implantação dos pedágios. E realmente tem que ser falado sobre a implantação dos pedágios, 5 praças de pedágios cercando a cidade de Camaçari. Agora os pedágios já estão aí colocados. Muito dificilmente deixaram de estar, não irão mais sair. Mas muita gente, a chamada até oposição, falou muito sobre pedágio porque achou que isso dava voto. Quando eu falava, por exemplo, sobre o problema da agressão sonora, que nós inclusive já estivemos falando aqui no teu programa sobre isso, muita gente disse, não fale sobre isso, Jones, porque isso não dá voto. Eu disse, a questão aqui não é voto. Por sinal, nem sou candidato, né? Seria, mas não permitiu ao presidente do partido que eu fosse candidato. Quero até aproveitar aqui o espaço de vocês para agradecer os 11 pré-candidatos que estariam me apoiando, os amigos. Muito obrigado a vocês. Eu não sou candidato porque o candidato a prefeito do partido que eu estava realmente não quis que eu fosse candidato. É um problema dele e tudo mais. Mas eu disse, olha, a questão sonora, por que não falam? Eu não entendo. Porque envolve educação, saúde e segurança. Mas alguém disse, não dá voto, então não vamos falar. Vamos falar sobre pedágio. Tem que falar sobre pedágio, mas tem que falar sobre a greve dos professores também, é verdade. Tem que falar sobre a necessidade de um centro de recuperação para os viciados em drogas químicas da cidade de Camaçari. Como tentar diminuir a marginalidade dessa forma. Tem que se falar também sobre a punição a quem está com o comando da mão e não faz. Por exemplo, os policiais, juízes. Infelizmente tem que ter coragem para falar sobre isso, para poder mudar. Já que a gente tocou no assunto da sonorização, eu queria te perguntar, João, o que está mais irritante para você durante essa campanha eleitoral? Porque tem o aspecto da sonorização, nós temos o aspecto das bandeiras, nós temos o aspecto, às vezes, da panfletagem, aquela abordagem que você está passando na rua e a pessoa lhe invade, lhe entregando de uma forma que falta cair tudo em cima de você, sabe? O que está mais, as mentiras, o que te irrita mais durante essa campanha? Não só a mim, você já faz uma pergunta inteligente, de certa forma respondendo um pouco também. Não só a mim, a gente sabe que as mentiras, elas irritam, né? Bastante claro, ninguém quer ser enganado. Promessas que são vazio, que são mentirosas ou hipócritas, irritam as pessoas. Agora, de uma forma, digamos assim, mais prática, é claro que a sonorização, as pessoas se queixam muito aí dos carros de som. Embora eu até digo o seguinte, esses carros de som são temporários, logo vai acabar. E também eles costumam circular, passar. Mas as pessoas acham que existe aqui um bombardeio, especialmente no centro, nos finais de semana, de carros de som. O problema também é que muitas pessoas não têm muita criatividade. E as equipes, às vezes, contratadas por milhões para fazerem marketing, às vezes pecam. Tem pessoas fazendo plágios de músicas desagradáveis. Tem pessoas fazendo músicas que, de certa forma, são um pouco antipáticas e não dizem nada. Tem pessoas que, às vezes de darem uma mensagem inteligente e conquistar voto, está perdendo voto. Eu acho que quando você faz muito barulho, muita zoada, quando você sobe, por exemplo, num trio, para poder fazer gabações, para poder mostrar irritabilidade, muito barulho, eu ouço as pessoas se queixarem muito disso. Então as pessoas se queixam muito dessa poluição sonora, que a gente chama de agressão sonora. Agora, não é só isso. As meninas nas ruas, as bandeiras, as pessoas não se queixam tanto, porque já sabem que é um costume. As pessoas vão divulgar isso, não está agredindo muito, a menos que alguém parta para pancadaria, para baixaria. E também tem aquela forma de estar ganhando alguma coisa. Eles, infelizmente, às vezes, esses jovens nas ruas segurando bandeiras, por força da necessidade, estão ganhando alguma coisa. As pessoas respeitam mais isso. Agora, no 7 de setembro, nós tivemos uma manifestação popular, que, segundo consta, foi a partidária, contra a corrupção. Só que somente um site noticiou isso. E hoje, nós aqui do Camaçari TV fizemos uma matéria e veiculamos aqui na mídia. A quem ou a que você atribui isso? Eu atribuo justamente a conveniência. As pessoas acham que não convém, porque eles estão falando sobre corrupção, e evidentemente que, infelizmente, a maioria dos candidatos e dos políticos tem essa imagem de que estão predispostos à corrupção, né? Se não são corruptos, são dispostos a isso, predispostos. Por isso, realmente não falam. Eu acho que é lamentável, eu acho que vocês, mais uma vez, acertam quando divulgam. Acho que a imprensa o papel da imprensa é esse também. Tem que mostrar, olha, poucas vezes nós vemos eventos grandes como aqueles serem feitos em Camaçari.
Todo mundo se queixa da corrupção, todo mundo se queixa do mal político que só quer roubar, se beneficiar e não traz a contribuição social. Então, quando você tem uma manifestação dessa nas ruas de Camaçari, da forma como foi feito, de parabéns a esses jovens, esses estudantes. Pode ser que tenha algum político por trás fazendo lá alguma coisa, eu não sei realmente, mas foi feito o manifesto, eu acho que ele é válido e pecou muito a imprensa de não ter muito divulgado e também tinha que ter um espaço até maior para poder fazer isso. Olha só, alguns políticos aqui de Camaçari, no dia do 7 de setembro, disseram que a verdadeira independência de Camaçari será no dia 7 de outubro. Eu queria que você comentasse, porque há controvérsias, né? A gente está trazendo não é no sentido de que a gente está trazendo uma data de libertação de um país para um contexto municipal um tanto quanto exagerado, essa afirmação, mas eu queria que você comentasse. Eu acho exagerado um pouco, sim, eu acho que é uma questão de marketing. Tem um pouco, realmente, de sentido, mas eles querem dizer o seguinte, nós estamos vivendo um momento ainda mal, não existe independência financeira, não existe independência muito de ação ideológica, e aí se a gente acertar nas urnas, isso vai melhorar. Eu acho que tem um pouco de sentido, mas também é um exagero. Na realidade, a coisa não se muda em poucos anos, leva anos para mudar. Eu acho que está aí realmente, vamos tomar que seja assim mesmo, que a gente precisa votar direito e acertar para poder melhorar. Agora, é claro que nas opções que temos hoje em Camaçari, francamente, nós não iremos transformar a cidade e mudar, resolver nossos principais problemas sociais em tão pouco tempo, não. Eu acho que não. Mas eu acho que isso é feito especialmente por quem não está no poder nesse momento e que sugere que a gente precise mudar para poder se libertar. É preciso mudar, mas é preciso mudar para melhor. A gente precisa saber se existe a opção de mudar para melhor. Se for preciso continuar, que se continue. Se for preciso mudar, vamos mudar. Mas tentando acertar. Podemos até ir lá errar. Podemos errar. Agora, nós só não podemos errar na política da seguinte maneira. Votando porque alguém vai nos dar apenas o emprego, ou porque está nos comprando, ou porque vai dar assistência ao nosso irmão, nossa mãe. Nós não podemos votar, por exemplo, porque achamos que um candidato é mais bonito do que o outro. Ou porque ele tem um discurso melhor e é mais simpático e o outro é antipático. Não, podemos até errar. Eu vou lembrar aqui um fato que aconteceu no Brasil inteiro, a eleição de Collor. Eu acho que quem votou em Collor achando que ele era caçador de marajás, um jovem determinado, está perdoado. Mas quem votou por achar que ele era um homem belo, elegante, bonito, que de vez em quando iríamos ver na televisão, discriminou o candidato Lula. Discriminou um ser humano, votou errado e votou errado por preconceito. Bem, esse tipo de erro não é tolerável. Bom, você acha que ainda dá tempo de unir, as oposições se unirem? Olha, tempo daria sim para unir, mas todos os sinais dão a entender que, de fato, eu arrisco dizer isso aqui no programa de vocês, ouvido por centenas, dezenas de milhares de pessoas ao vivo, não haverá união em Camaçari nas chamadas oposições. Não haverá união, porque quem quer unir pode fazer as suas campanhas, mas não há aquela necessidade de você estar se degladiando com a própria oposição. Você não deixa o espaço aberto. Se houver união de duas pessoas que estão ali se criticando mutuamente de forma acirrada, essa união, quando for feita, ela será fragilizada. Portanto, parece que não haverá união da chamada oposição, não, em Camaçari. Bem, a gente pergunta por quê, né? Na sua opinião, teremos muitas novidades na Câmara Municipal? Uma boa pergunta. Infelizmente, eu acho que não. Nós teremos algumas novidades na Câmara Municipal. Se nós observarmos, temos hoje na Câmara Municipal 13 vereadores, dos quais 3 não disputarão, porque estão disputando. Uma candidata a prefeito, outros candidatos, 2 são candidatos a vice. São 10 vereadores, então, que estarão disputando. Dos 10, eu estimo, e digo aqui nesse momento, 8 estarão reeleitos, talvez 9, talvez os 10, mas acredito que cerca de 8 estarão reeleitos. E quanto aos demais, nós temos ex-vereadores que poderão retornar à Câmara e nós temos aqueles que já tentaram muitas vezes e que também não são novidades, porque são do movimento político, já de muitos mandatos que estiveram aí. Os partidos estão mapeados e nós temos os chamados tubarões em quase todas as coligações. Portanto, teremos algumas poucas novidades, eu acredito que não muitas. E esses vereadores que são puxadores de votos, você acha que estão equilibrados nos partidos? Todos têm os seus puxadores de votos? Essa é a questão. Teremos injustiça nessa eleição também, teremos injustiça porque nós temos um partido que temos mais de 10 candidatos com mais de 2.000, 2.500 votos e temos alguma coligação um pouco mais frágil. Bem, puxadores de voto.
Nós teríamos um candidato que seria puxador de voto, um radialista, mas que foi para o outro lado. Ao ir para o outro lado, ele também é candidato, mas não será mais puxador de voto. Isso drasticamente diminuiu os seus votos. Ele dá muita sorte, porque está numa coligação onde poderá se eleger, muitos poderão surpreender, mas ele poderá se eleger com poucos votos. Agora, nós temos um candidato da chamada oposição, que ele tende a ser puxador de voto, e um candidato da situação que tende a ser puxador de voto. O candidato da situação dizem que ele é favorecido com uma estrutura musculosa e vai ter muito voto. E o candidato da oposição, ele vai ter muito voto. Mas por quê? Embora ele tenha pisado, digamos, nas bases, não tenha dado tanta assistência às lideranças que ajudaram ele ao eleger no seu primeiro mandato, o candidato da oposição poderá ser puxador de voto por causa da TV Câmara, a força da televisão, que viu um candidato discursar como sendo oposição no município. Ele se fez porta-voz de quem não tinha espaço para falar. Então muita gente imagina que é um vereador destemido que fala a verdade. E aquilo ali favorecerá. Então a TV Câmara, a televisão, poderá dar a um vereador o estereótipo de puxador de votos. E o candidato da situação que está com recurso mal em mãos. Talvez esses dois sejam puxadores de votos. Fora isso, eu acho que não teremos puxador de voto nessa eleição em Camaçari. Ok, João, o nosso tempo está esgotado. Eu queria que você deixasse mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Perfeito. Ok? É muita coisa para falar, realmente o tempo é curto. Quero sim agradecer a vocês mais uma vez esse espaço que vocês me dão de forma humilde. Eu não sou nenhum cientista político, mas uma pessoa que é filho da cidade e que a gente tenta se preocupar um pouco com essas questões. Na condição de comunicador, vocês abrem o espaço também. A gente agradece isso. Quero mandar um abraço para o Dr. Humberto, que eles têm conduzido muito bem na sua simplicidade esse programa. Ele também não era radialista, e o homem público vira comunicador. Você também tem saído bem, obrigado por isso também. Eu espero que, se houver uma necessidade, estamos aqui para tentar conscientizar. Eu vou pedir à população de Camaçari, independente de bandeira partidária, independente de religião, por favor, vamos tentar votar em quem nos parece melhor. Não interessa se um candidato vai ganhar ou perder a eleição. Se você acha que ele é o melhor, vote. A eleição foi feita para isso, para você escolher o que lhe parece melhor. E a juventude, por favor, não se venda no último dia por um suco, uma quentinha, um pão com mortadela e um valor X que será pago como uma boca de urna camuflada. Não. Mantenha a altivez, porque a juventude tem um papel fundamental nesse processo. É o que eu peço à cidade de Camaçari. No mais, Deus abençoe a todos. O egoísmo é o mal do mundo em todos os tempos. E o amor é o único portal para a eterna felicidade. Sonhadoramente, João Rocha. Ok, olha só, o voto é um direito que o regime democrático nos concede. Então vamos fazer um bom uso disso. O voto, ele não tem preço, o voto tem consequências. Até o próximo programa e boa tarde.